Então vamos para a resolução da questão 1 da lista 3. Um ônibus acelera a 1,5 metros por segundo ao quadrado a partir do repouso durante 12 segundos. Depois ele viaja com velocidade constante por 25 segundos após o que ele freia até parar com aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado de magnitude. Qual é a distância total percorrida pelo ônibus e qual a sua velocidade média entre as duas paradas? O que eu achei interessante dessa questão é que ela envolve 3 momentos diferentes em apenas em uma questão só. Porque, por exemplo, o lançamento de um objeto, não sei o que, tipo, você só calcula uma coisa e acabou ali. E nessa questão aqui, ela é meio que dividida em 3 etapas diferentes, digamos assim. Então, vou separar aqui. Pronto, é mais ou menos assim que vai funcionar. Nesse primeiro instante, o ônibus está acelerando. Então ele tem uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado durante 12 segundos. T igual a 12 segundos. Para um segundo instante, ele vai viajar com uma velocidade constante por 25 segundos. Para esse segundo instante, T igual a 25 segundos. E V a gente não sabe ainda, é até interessante descobrir. E no final aqui, ele passa a frear de novo com a aceleração de magnitude 1,5 metros por segundo ao quadrado. Por que ele fala magnitude? Porque essa aceleração, quando ele está freando, é negativa. Ele está dando aqui tipo o módulo da aceleração. Então, entendido mais ou menos como que vai ser a questão. Deixa eu desenhar aqui um ônibus só para ilustrar. Aqui o rapazinho. Pronto. Então, entendido como vai ser a questão, vamos para os cálculos. Para os cálculos, a partir de agora, eu percebi que na turma a principal dificuldade é em questão de, tipo, eu li a questão e aí eu meio que não sei por onde começar, o que é que eu faço. Então, assim, eu vou tentar explicar um pouco, assim, como que a gente pode ir fazendo para conseguir desenrolar em questões desse tipo, que a gente precisa. Tem a questão e aí, tipo, tá, e agora o que é que eu faço? Que fórmula eu uso? Então para esse primeiro momento, a princípio, o que a gente vai fazer? Vamos, primeiro, antes de tudo, para a gente ter um pontapé inicial, é anotar os dados, o que foi fornecido na questão. Para esse primeiro momento, o que a gente tem, o que a questão dá para a gente? Da aceleração do ônibus, que é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, e deu tempo, que é de 12 segundos. Esses são os dados da questão para esse primeiro momento que a gente vai calcular. Então, temos os dados e o que a questão quer? Aqui está falando qual é a distância total percorrida pelo ônibus. Então, como a questão está dividida em 3 etapas, o ônibus ele primeiro acelera, depois ele anda constante, depois ele freia. Para esse primeiro instante, a gente vai encontrar a distância para o primeiro momento, para o segundo momento e para o terceiro momento. Vamos trabalhar dessa forma. Para esse primeiro momento, o que a gente tem? A gente tem um movimento acelerado, que ele acontece com aceleração. Então, para um movimento acelerado, o que a gente tem? Equação que vai dar a posição. É x igual a x0 mais v0 vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vixe, que 2 feio. Vezes 2. Essa é a equação da posição de um movimento acelerado. Então, vamos inserir os dados que a gente tem aqui. A posição, x é o que a gente quer encontrar, x0, como ele parte do ponto inicial dele, que é 0, tipo, ele está saindo do marco 0, a gente vai considerar aqui que é 0. Mais, como ele está saindo ele está parado, ele começa a andar, então a velocidade inicial dele também vai ser 0. Então, v0 vezes o tempo vai estar tudo 0. Então, já deixo um 0 aqui. Mais a aceleração, a questão deu, que é 1,5, vezes o tempo, que é 12, ao quadrado, tudo isso dividido por 2,
que vai dar 108 metros. Pronto, já temos aqui o valor da distância percorrida no primeiro instante. Para o segundo momento, assim, só recapitulando, que a gente tenta fazer aqui bem rápido. A gente tinha separado todo o trajeto do ônibus em 3 etapas. O primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Aqui ele parte com a velocidade inicial igual a zero. Ele está saindo do repouso. Aí quando ele chega aqui nesse ponto, que a partir daqui é o nosso segundo momento, ele vai acelerando, 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 chegou aqui, ele tem uma certa velocidade. Então a gente vai encontrar essa velocidade que ele alcançou ao chegar aqui, porque, segundo a questão, depois ele viaja com velocidade constante por 25 segundos. Então a questão fala aqui, a partir desse momento que ele chegou aqui, ele estagna a velocidade dele. Então fica uma velocidade constante durante esse segundo momento inteiro. Então, seguindo a lógica, é bem simples de você raciocinar um pouco e imaginar que, ele estava parado, ele começou a andar acelerando a 1,5 metros por segundo, O que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo que passa, a velocidade dele aumenta em 1,5 metros por segundo. Então é só você multiplicar 1,5 vezes 12, que isso daria a velocidade final dele naquele primeiro momento. Mas, por questões de didática, vamos calcular isso pela fórmula, que é Vx igual a V0x mais A vezes t. Essa aceleração também é no eixo x. Então aqui vai dar o quê? V0 ele partiu do repouso lá no primeiro momento, então aqui é 0. Mais a aceleração dele é 1,5 metros por segundo ao quadrado, então é 1,5 vezes 12 segundos. Isso aqui vai dar 18 metros por segundo. Então, mais uma vez, seguindo a metodologia, o que a gente vai fazer? A gente tem os dados e vê o que a questão quer. Qual a distância total percorrida? Então, a gente vai partir, se você parar para pensar, lembrar, existe a equação da posição, que é x igual a x0 mais v0 x vezes o t mais a t ao quadrado sobre 2. Como nesse instante não tem aceleração, a gente sabe que a velocidade é constante, então aqui vai dar 0 já. Então a gente vai ficar com x vai ficar igual a x0. Ele está partindo lá dos 108 metros, que é no segundo momento. Então aqui a gente já bota o 108. Mais a velocidade inicial, 18, vezes o tempo, que é 25 segundos. Isso aqui vai ficar igual a 558 metros. Então até agora a gente dividiu em 3 etapas, somando a primeira etapa mais a segunda etapa, até agora a gente tem a distância de 558 metros que o ônibus percorreu. Então, para esse terceiro momento, vamos mais uma vez anotar os dados do que a gente tem. A gente tem que V0 em x é 18 metros por segundo, que ele veio lá da segunda etapa com a velocidade constante de 18 metros por segundo. A gente tem x0 sendo 558 metros, porque da primeira mais a segunda etapa que ele foi andando, deu 558 metros. Agora a gente vai para a terceira etapa. E a gente tem que a aceleração é igual a menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Por que essa aceleração aqui ela é negativa? Porque o ônibus está freando, ele está desacelerando. No eixo X aqui, esse movimento ele é contrário ao eixo, então vai ficar negativo. Então pronto, continuando, seguindo a metodologia, a gente tem esses dados e o que a questão quer. É bem interessante uma dica básica aqui, que é o seguinte: quando a gente tem aceleração, tem distância e tem velocidade, mas não temos o tempo, é só usar a equação de Torricelli que vai dar certo. Sempre que se tenha
algo que seja dessa forma aqui e a questão você não tem o tempo para aquele momento, usa a Torricelli que vai dar certo. Então é Vx ao quadrado igual a V0x ao quadrado mais 2 vezes a vezes x menos x0. É só usar essa equação aqui que ela vai funcionar quando não tem o tempo. Enfim, dica dada. O que é que a gente quer nessa questão? A gente quer o x, então vamos isolar ele. Pega esse V0, passa diminuindo para lá. Vai ficar... Ops. Vx ao quadrado menos V0 x ao quadrado igual a 2a vezes x menos x0. Esse 2a a gente passa dividindo, vai ficar x menos x0 igual a Vx ao quadrado menos V0 em x ao quadrado dividido por 2a. Aí esse x0 passa somando. Só para ficar mais prático, para não escrever tudo de novo, vou fazer aqui, passei o x0 somando. Pronto, ficou assim. A gente vai usar essa equação aqui para encontrar o x. Só inserir os valores que a gente já tem na questão. Tá. Então, aqui x igual a Vx. Como ele está em um movimento acelerado, não tem uma velocidade constante aqui, então aqui é 0. Menos V0 a gente tem, que é 18 ao quadrado, sobre 2 vezes menos 1,5 mais os 558 metros. Isso daqui vai dar um total de 670 metros. Essa é a distância total percorrida pelo ônibus. O item B da questão pede qual é a sua velocidade média entre as duas paradas. É basicamente a velocidade média do começo ao fim, do trajeto inteiro agora. Para isso a gente tem que a velocidade média vai ser igual à variação da distância dividido pela variação do tempo. A gente já tem a distância total percorrida, mas a gente não tem o tempo completo. Se você parar para ver, para a primeira etapa do trajeto, a gente tem que t é igual a 12 segundos. Para o segundo momento, a gente tem que 25 segundos, mas para o terceiro momento a gente não tem ainda. Então a gente precisa descobrir esse tempo aqui para somar e acrescentar aqui. Para o terceiro momento a gente tem um movimento acelerado, então para facilitar vamos usar essa fórmula aqui, que é Vx igual a V0x mais ax vezes o tempo. E a partir dessa fórmula aqui a gente só isolar o tempo, que é o que a gente quer encontrar. Então passa isso aqui para lá negativo, vai ficar Vx menos V0x igual a ax vezes o t. E passa o ax dividindo. Só botar para cá. Vai ficar t igual a Vx menos V0x dividido por ax. Deixa eu apagar essa aqui. Então a gente vai ficar com a seguinte fórmula: t igual a Vx menos V0x sobre ax. Substituindo, isso aqui vai ficar igual a 0 menos 18 dividido por menos 1,5. Isso aqui vai dar 12 segundos. Então a gente já tem o tempo total e a distância total percorrida. A gente já pode calcular. Aqui dá 49 segundos. Calcular a velocidade média agora. A distância total percorrida foram 670 metros em 49 segundos. Isso aqui vai dar aproximadamente 14 metros por segundo. Questão resolvida.